A chamada Guerra de Canudos foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais e o Exército da República, que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas do sertão nordestino. É também tido como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano. Alguns pontos que estão relacionados às causas do conflito são a fome, a seca, a falta de apoio político, a violência, o desemprego e o fanatismo religioso. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura, com a exploração da mão de obra de trabalhadores que viviam na miséria. Durante a República Velha, milhares de sertanejos formaram grupos de cangaceiros e jagunços, ou se juntavam em torno de líderes religiosos, os chamados beatos. Antônio Vicente Mendes Maciel andava pelos sertões nordestinos pregando a fé católica. Nascido em 13 de março de 1830, fora comerciante, professor e advogado prático nos sertões. Tornou-se um beato conhecido como Antônio Conselheiro. Muitas pessoas passaram a segui-lo e, em 1877, o grupo se fixou no arraial de Canudos, um lugarejo abandonado às margens do rio Vaza Barris, chamando-o de Belo Monte. Com palavras de fé e justiça, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com a mensagem por ele proferida, e dessa forma a comunidade cresceu rapidamente. Chegaram novas famílias, que fugiam da exploração de latifundiários da região ou abandonavam suas regiões de origem devido à seca. Desde o início, autoridades eclesiásticas e setores dominantes da população viam na renovação social e religiosa de Antônio Conselheiro uma ameaça à ordem estabelecida. Consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente, Canudos se tornou uma ameaça ao interesse dos poderosos. De um lado, a igreja atacava a comunidade, alegando que os seguidores de Conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. Por outro, os políticos e senhores de terras, com o uso dos meios de comunicação da época, diziam que Antônio era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano, instalado em 1889. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais e as casas, o gado e a terra pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico era uma atração constante para milhares de sertanejos e os mesmos tinham um arraial como a terra prometida. Para os padres que perdiam seus fiéis e para os grandes proprietários de terras que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que devia ser destruído. Padres e coronéis pressionaram o governador do estado da Bahia, que enviou 2 expedições militares. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava naquele momento a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira Cesar. Para o governo, era uma questão de honra militar e nacional combater os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e o comandante morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga. Além disso, os homens de Conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que aquela era uma guerra santa. No Rio de Janeiro, a oposição acusava o presidente de fraqueza na repressão ao movimento. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada nova expedição sob o comando do general Arthur Oscar. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros. Milhares de camponeses e soldados morreram no conflito. A Guerra de Canudos serviu para mostrar que, apesar de marginalizadas, as populações do sertão nordestino do final do século XIX não aceitavam a situação de injustiça social que se propagava na região. Embora derrotado, esse movimento ficou conhecido na história do Brasil como um marco de luta e resistência social.